Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliano Godoy e este aqui é o Imigrantes. Hoje nós vamos bater um papo com um empreendedor em série, o Thomas Fink. Já tem nome de gringo, mas é brasileiro. Saiu lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, para empreender aqui na terra do Tio Sam. Ele está aqui em Houston, no estado do Texas. E hoje ele é o CEO de várias empresas, incluindo a Top Flight, a Tecnofink, e tem participação em outras empresas também. Thomas, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Muito prazer, Juliano. Obrigado pelo convite aí de participar do seu podcast aí, que tenho escutado e tenho gostado muito. Parabéns pelo seu trabalho. Que isso, obrigado. Thomas, então, para quem não te conhece, eu sempre gosto de começar com o convidado contando um pouco da sua história, e aí para o pessoal saber como você chegou até aqui nos Estados Unidos. Muito bem. Foi uma mistura de desejo com planejamento e querer empreender no lugar certo, né? Brasil, infelizmente, você rema 5 vezes para frente e o sistema, a burocracia e tudo te leva 4 remadas para trás. E aqui não, aqui você dá 3 remadas e vai embora, né? Então, quando eu percebi isso, eu planejei essa vinda no âmbito familiar e de empresas também, para a expansão dos nossos negócios, né? Eu mantive todos os negócios no Brasil funcionando, crescendo. Hoje nós temos aí perto de 200 funcionários no Brasil. São 3 empresas no Brasil e 2 aqui nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos está desde quando? Vim em 2016, fevereiro de 2016. Vamos fazer agora 7 anos. E aí você já tinha as empresas no Brasil. Por quanto tempo você estava empreendendo no Brasil antes de vir para cá? Eram 25 anos aí empreendendo no Brasil com a empresa principal, que é a Tecnofink, né? Tecnofink é a empresa que é como se fosse a mãe de tudo, mas eu comecei a empreender mesmo, uma história até pitoresca aí que a gente pode contar um pouco mais para frente. Eu comecei a empreender mesmo com 9 anos de idade. Vamos contar agora. Então, com 9 anos de idade, minha mãe fazia cerâmicas. Eu achei bacana e peguei, coloquei isso na mochila e comecei a vender pela vizinhança. Vendi tudo, deu certo. Depois eu não tinha mais cerâmica para vender. Aí tinha sempre lá em casa, meu pai tomava aqueles potes de Nescafé, café solúvel. Então tinha muito pote de vidro lá em casa. Eu peguei e enchi esses potes de vidro com ração de cachorro, que era o que mais tinha lá também, dos cachorros que tinham lá em casa, e saí na redondeza vendendo também. Eu não sei se por ser uma criança, né, as pessoas ficaram achando bonitinho alguma coisa, mas vendi tudo também. E depois acabei montando minha primeira empresa oficial, entre aspas, mas durou só um dia. Foi de quê? Foi uma empresa para consertar bicicletas. Meu pai é muito dinâmico em tudo e ensinando sempre eu fazer tudo. Então eu tive escola para ter habilidades e eu sempre consertei a minha bicicleta. E os vizinhos sempre vinham pedir para que eu os ajudasse a consertar as bicicletas. Aí eu falei, não, vou montar uma empresa para consertar a bicicleta. Então fiz um quadro grande, consertas e bicicletas, tocar campainha aqui, botei do lado de fora da porta de entrada da casa da minha mãe e consertei 2 bicicletas naquele primeiro dia, mas à noite chegou o meu cunhado, que estava cursando Direito na Universidade Católica, viu aquilo ali e falou assim, não, você não pode fazer isso, seu pai vai ser multado, você tem que ter uma empresa, que não sei o quê, que papapá. E aí foi a primeira desavença que eu tive no mundo jurídico aí, que o advogado acabou com a minha empresa no mesmo dia. Mas foi só uma brincadeira, na verdade, não foi realmente uma empresa, né? A primeira empresa mesmo, eu tinha 18 anos e eu comecei a levar noivas para a igreja num carro chamado Landau, equipei ele todo e a empresa chamava VIP Limousines, aluguel de veículos especiais para casamentos e eventos. E aí todo final de semana eu fazia isso também. Ô, Thomas, eu quero voltar na história da bicicleta, viu? Vamos lá. Eu acho que ela diz muito sobre
o que é o Brasil, né? E aquele negócio que você falou de dar 5 remadas para frente e 4 para trás. E aí também dividindo um pouquinho da minha história aqui com você, eu também quando eu era, né, adolescente em Minas, tinha, sei lá, 14 anos, 15, também sou de Minas, só que eu sou do interior, sou de Patrocínio, comecei uma empresa de videogame. E aí a gente alugava, né, assim, a gente tinha um videogame, a gente alugou um cômodo numa garagem, etc. As pessoas iam lá, jogavam videogame, então a gente alugava por hora, né, e alugava fita também, etc. O negócio começou super bem, a gente, né, dobrou o número de equipamentos que a gente tinha, comprou um monte de cartucho, na época chamava cartucho, né, hoje não existe mais, enfim. Lembro bem. Muita gente começou, né, a copiar a ideia, então foi meio que proliferando pela cidade, assim, né, várias locadoras de game e tal. E eis que um dia também a gente foi chamado no fórum da cidade, né? E aí, justamente isso, não, vocês são de menores, vocês não podem ter uma empresa, e aí fecharam o nosso negócio. E acabou, né? Aí depois meus pais falaram, ó, então foca no estudo, deixa isso pra lá, etc. E aí, enfim, acabou aquele sonho empreendedor lá, durou mais que um dia, né? Durou até um razoável. É, mas o ponto que eu quero fazer com os Estados Unidos é assim, morando aqui, eu vejo criança, né, de 9, 10 anos, né, vendendo limonada na porta de casa, né? Eu vejo adolescente com 14, 15, 16, né, trabalhando no McDonald's, no Walmart, etc. Então, aqui você tem um incentivo, né, ao trabalho, ao empreendedorismo. E no Brasil parece que assim. E no Brasil não, né? No Brasil as pessoas querem te colocar restrição, querem te policiar, querem te, né, tolher. E é muito. É desencorajador, né? Você pega uma criança que ela tem 10 anos, ela fala, ó, quero ganhar dinheiro. Você fala para ela, não, então ela se acomoda também, vai, então tá bom, então não preciso ganhar dinheiro. Ao passo que aqui, não, se vira, né? Vai dar seus pulos. Você acha que isso é um reflexo você vê esse reflexo na sociedade ou não? Para você ver como são as coisas, né? Para você ver como é que o brasileiro é fantástico, para você ver como é que o Brasil é um país espetacular. Nós temos mais espírito empreendedor no Brasil do que nos Estados Unidos, né? O brasileiro sempre quer montar um negócio, mas aqui tem muitas oportunidades, muitos empregos, então acredito que isso também faz com que o americano se acomode um pouco. Imagina se o Brasil não tivesse a burocracia e o impedimento que existe para que você possa empreender livremente, né? Você está certíssimo na sua análise e talvez hoje eu poderia ter uma rede de lojas de bicicleta, sabe-se lá, né? Minha vida poderia ter se direcionado para outros rumos. Até agradeço meu cunhado, talvez eu estaria pior nas bicicletas, né? Deus sabe o que faz. Mas de qualquer forma, você está certíssimo na sua observação. O Brasil, ele infelizmente não encoraja para que você se torne um empreendedor mirim. Aqui não. Aqui igual você falou, é muito comum você ver pessoas nas esquinas aí, principalmente dentro de condomínios, no final de semana, vendendo limonada por 50 centavos e aquele dinheiro é da criança. O pai fica sentado numa cadeira atrás. Eu mesmo já fiz isso na esquina da minha casa. Minha filha, na época, 10 anos, resolveu começar a costurar. Aí a minha esposa falou assim, mas o que você vai fazer? Ah, eu gosto de cachorro. Então, que tal fazer uma bandana para cachorro? Então ela inventou ou copiou de algum lugar, não sei, uma bandana que você passa a coleira por dentro da bandana e a bandana fica então preso na coleira para o cachorro ter ali uma bandana. Então ela costurou isso, ela mesma fez umas 50 unidades aí, tinha preços distintos, pequeno, cachorro pequeno, médio, grande, aquela coisa. E fomos para a esquina, eu fiquei sentado no gramado, numa cadeira, e ela botou lá e fez lá seus 40, 50 dólares em um dia fácil, em algumas horas, não foi nem um dia, talvez foi uma tarde.
Isso é empreender aqui nos Estados Unidos, o encorajamento para que você realmente possa progredir, né? No Brasil, há o impedimento da lei em tudo, né? Por exemplo, você não pode contratar um menor no Brasil. Tem um menor aprendiz, tem regras para você contratar, né? Isso é bom ou é ruim? Até onde o governo está interferindo na possibilidade de um menor poder trabalhar e adquirir um conhecimento e crescer junto a esse conhecimento, e até onde o governo está protegendo ele de ser escravizado por um empresário mau caráter, né? Que isso existe no mundo todo, infelizmente, né? Então eu acho que o que tem que ser feito não é o Estado tentar gerir e interferir no que você deve fazer na sua empresa, e sim fiscalizar os maus, né? Separar os maus empresários dos bons, deixar os bons empreender, ganhar mais experiências para os menores, para os adolescentes. Hoje você vê aí várias vezes o adolescente sai de uma faculdade, não consegue emprego porque não tem experiência. Todo emprego pede 2 anos de experiência. Se não teve chance de trabalhar, como é que vai ter experiência, né? Isso aqui não existe, até mesmo para trabalho voluntário. Você que mora aqui, você sabe, né? É uma cultura voltada para que você dê o seu horário para várias fontes de trabalho, né? Que é voluntário para crianças crescerem em personalidades, né? Não, legal. Achei uma coincidência interessante, é uma boa reflexão. Até tem uma historinha, deixa eu contar essa historinha rápida aqui. Se não me engano, isso aconteceu em Washington. Havia lá um brasileiro que vendia algo numa esquina, aqui nos Estados Unidos, né? E, e ele foi crescendo, não sei o que ele vendia exatamente, mas era alguma comida brasileira. E ele foi crescendo, crescendo, até que um momento ele foi denunciado, e aqui também existem regras para fazer essas coisas, né? Mas não há impedimento, como vocês vão ver na minha história. E aí ele não pôde trabalhar mais. Mas como isso era em Washington e próximo a pessoas com autoridades, a pessoa que gostava de comer descobriu a história, o chamou e falou assim: não, você tem que entrar no site tal, pega a permissão tal, e você pode voltar aqui e vender à vontade com essa permissão. Então foi o que ele fez, mas para surpresa dele, quem denunciou que ele estava vendendo coisas ali de uma forma não ainda aprovada, legalizada 100%, foram os próprios brasileiros que ficaram com inveja de ele progredir ali. Então tem isso também na nossa cultura, infelizmente, né? Muito triste isso, muito triste. Mas Tom, então voltando lá para Minas, deixou a bicicleta de lado, abriu empresa de limusine, levar a noiva para o casamento. E o que veio depois, então? Então, vamos lá. O que aconteceu? Eu tive o privilégio, né, de nascer numa família de imigrantes alemães e austríacos. Minha mãe é austríaca, meu pai é alemão, me criaram falando alemão desde pequeno, e isso me deu um diferencial. Quando fui convidado para trabalhar numa empresa que eu nunca tinha trabalhado na área de vendas, mas a pessoa percebeu que eu tinha algum tipo de dom e me convidou para ser vendedor. Por único e exclusivamente eu saiba falar alemão, porque era uma empresa alemã que estava vindo para Minas Gerais e precisava de um vendedor que soubesse falar, ler, escrever alemão. Aí foi o início. Eu comecei a trabalhar nessa empresa, essa empresa até do irmão da minha mãe, né, uma empresa chamada Ritz Comercial. Ele realmente não acreditava no Thomas ser a pessoa certa, mas o alemão era o que ele podia precisar e ter ali naquele momento. Eu trabalhei 1 ano com essa empresa, não vendi nenhuma agulha. Foi assim um sofrimento muito grande. Viajei em Minas Gerais inteiro, conheci
todas as empresas que poderiam comprar eram moinhos da Alemanha. E os preços eram exorbitantes, chegando no Brasil, tinha concorrência muito mais barata, mas eu acho que isso foi uma boa escola. E no ano seguinte entrou um produto novo para ser representado também da Alemanha, uma solda a frio, chamada multimetal, e eu me encantei com aquilo, que é como se fosse um epóxi, só que a frio, com carga metálica, que podia resistir a altas temperaturas, que podia ser aplicado em alta resistência à corrosão, etc. Me encantei com aquilo, com a simplicidade daquilo, e pedi que eu trabalhasse com aquele produto. A partir da segunda semana de eu trabalhando com esse produto, eu já comecei a ter muito sucesso e fiquei campeão de vendas nesse produto. Acabei comprando parte desta empresa, que foi o início da Tecnofink, onde eu comprei esta representação deste produto. Como eu era o melhor vendedor no Brasil nessa área desse produto, houve algum distrato entre o representante da Alemanha e o representante do Brasil, que era em São Paulo, e eu consegui, através dos meus contatos, trazer isso para dentro da nossa empresa, que eu trabalhava na época. Depois, em sequência, ele me vendeu essa parte da empresa e foi o meu começo. Então, assim, o meu começo foi um aprendizado de um ano sem sucesso, que foi muito bom, porque eu ensaiei tudo que você puder imaginar, como fazer uma proposta ficar mais perfeita na mesa do cliente, muito follow-up, muita visita, muito atendimento ao cliente, tentando ser o mais astuto possível para conseguir fazer a venda, mas nenhuma venda fechou. E no ano seguinte, quando eu realmente consegui um produto que era vendável, eu já estava com a escola e foi excelente. E assim foi o nosso início da Tecnofink no dia 1º de maio de 1993, Dia do Trabalho. Está quase completando 30 anos de existência, então. 30 anos no ano que vem, vamos celebrar, se Deus quiser. Que legal. Nesses 30 anos, Thomas, qual você acha que foi o maior desafio que você teve com a Tecnofink? Foi expandir? Foi... Né, assim, o Brasil passou por muita coisa em 30 anos, né? Então, né, desses 30 anos, teve algum momento que você falou, não sei se vai dar? Juliano, várias vezes. Juliano, várias vezes. Você sabe, empreender não é fácil, né? Qual que é a diferença, não sei de quem que é essa frase, mas qual que é a diferença de um empreendedor de sucesso e um empreendedor fracassado? É que ele insistiu. Essa é a única diferença, né? O fracassado acaba desistindo. Então, você pensa em desistir sempre, mas você sempre lembra que tem algo mais que você possa fazer, ou algo que você é mais capaz que outras pessoas, ou um produto que você acredita, ou uma tecnologia que você acredita, ou que você inventou, ou que você criou. E se você tem esse algo a mais, você não deve desistir, né? É uma simples questão de persistir, né? Acho que, se não me engano, é Silvio Santos que falou que são 95% transpiração e 5% inspiração, né? Então, é isso que é o recado para os empreendedores que vão nos ouvir. Agora, tenho também uma historinha boa para falar sobre isso. Quantas vezes eu e minha esposa tivemos que andar de ônibus porque eu vendi o carro para pagar o salário dos funcionários. Foram incontáveis vezes, né? Minha mãe me emprestou carro para até vender o carro dela. Então, assim, você usa de tudo que você tem para que você siga adiante, né? Minha esposa, quando eu ainda a namorava, comecei a empresa, a gente era noivo, ela tinha feito um trabalho na Suíça, veio para o Brasil, comprou um carrinho para ela e, adivinha, foi o primeiro investimento na empresa. Foi embora o carro, ficou sem carro. Então, no Brasil, o empreendedorismo
é muito bom, dá para chegar lá, mas os percalços são muitos. E aí vem as crises, vem os problemas, aí a empresa cresce, 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 chega num momento que você já não consegue mais fechar, né? Tem uma hora que não dá para fechar mais. Você já tem aí 50 funcionários, você já tem um monte de gente dependendo de você, aí vem uma crise, aí o que que você faz? Você tem que ter um pulmão, né? Aí eu tinha um lote para vender, tentei vender o lote, não consegui, peguei emprestado com fulano, Beltrano, as coisas melhoraram de novo. E aí foi crises, inflações, muito aprendizado. Eu tinha uma natureza de não pegar dinheiro emprestado em banco, né? Nunca peguei dinheiro emprestado em banco para ficar devendo banco, que eu sempre achei que não era positivo. Queria estar sempre com liquidez, queria estar sempre, se qualquer coisa acontecer, eu fecho a empresa. Não devo nada a ninguém, fechou, acabou. Não devo nada a ninguém. Mas não é bem assim também, né? Saiba utilizar os bancos, que eles são parceiros para crescer o seu negócio, né? Uma grande dificuldade também são as pessoas, né? Você conseguir pessoas. Aí tem uma historinha boa sobre isso também, se você quiser. Vamos entrar nela então. Foi na hora de expandir, que aí era achar gente, enfim, que entendia a cultura, etc. Esse foi um grande gargalo? A empresa, ela passa por vários momentos, né? Chega num momento que ela fica, parece que ela fica meio estagnada. E aí eu falei, o que eu preciso fazer para crescer? Eu não estou conseguindo mais trabalho feito um cachorro, trabalho 16, 18 horas por dia. O que eu preciso fazer para continuar crescendo? Vinha crescendo, será que o mercado saturou, né? Aí eu contratei um escritório de assessoria administrativa para estudar o que eu podia fazer. Resumindo, eles descobriram que eu estava fazendo o trabalho de 5 funcionários. Eu teria que contratar 5 pessoas e essas 5 pessoas iriam me aliviar para que eu pudesse fazer a empresa crescer. E fui promovido. A primeira coisa que o escritório fez comigo, apesar de eu ser dono desde o início, eu tinha vergonha de colocar qualquer título no meu cartão. Então, meu cartão era gerente técnico comercial. E muitas das vezes os clientes elogiavam o meu pai, que eles viam o nome da empresa, Tecnofink, e eu, como gerente técnico comercial, ele falou: essa empresa é do seu pai? Meu pai já era falecido, mas eu não tinha coragem de falar que não era. Hoje eles vão descobrir, coitados, se eles escutarem esse podcast. Espero que vocês continuem meus clientes, viu? Na época eu só não tinha coragem de falar que eu, com 23 anos, era o dono da empresa. Então eu falava assim: não, é meu pai. Ah, fala com ele que você está trabalhando muito bem, está de parabéns e tal. Eu falei: vou dar o recado para ele. Mas enfim, aí com a necessidade de contratar 5 pessoas, eu voltei para eles e falei assim: olha, podemos contratar, mas esses 5 não vão fazer o que eu faço. Vai demorar aqui, sei lá, 2, 3 anos para eu educá-los e treiná-los, né? Aí eles vieram com um contra-argumento muito válido, que ele falou assim: quanto que você acha que cada um desses começa fazendo por você, em percentual? 20%, 30%? Eu falei: diríamos aí uns 20%. Aí ele falou assim: então se cada um dos 5 fizer 20% do que você faz, você já não precisa fazer mais nada, seus 100% já estão cobertos. Você está livre. Você não precisa mais do que 20% de cada um deles. Aí eu comecei a raciocinar, falei: pô, tem lógica esse negócio. E quem sabe eles começam com 20%, mas já passam rápido para 30%, 40%, 50%. Resumindo, eu contratei as 5 pessoas e foi nesse momento que a empresa começou realmente a crescer, onde eu podia ter uma visão mais de cima para baixo e não estar no dia a dia da empresa, porque eu vendia serviços, eu ia lá, aplicava o produto junto ao cliente, entrava dentro dos fornos, fazia o serviço como eu sempre fiz desde o início, as limpezas mecânicas que a gente fazia em trocadores de calor. Então, assim, tudo que a empresa faz, eu mesmo comecei a fazer, né? Então, foi essa promoção que eu tive, me deu fôlego para entender melhor a empresa e fazê-la crescer. Até então você era o diretor de vendas, fazia a venda, depois você era o
o cara de manutenção que fazia a implantação, depois você era o financeiro que cobrava. Não tinha coragem de colocar o cargo de diretor, eu era gerente. E por que que você acha que você tinha isso? Era porque você era muito novo e achava que as pessoas iam não te dar credibilidade? Ou era uma síndrome do impostor? Você fala assim, acho que eu não estou pronto para ser diretor, então não quero me assumir. Já parou para pensar sobre isso ou não? Para falar a verdade, Juliano, eu tenho um certo complexo de nunca ter terminado faculdade, né? Eu comecei o curso superior por 2 vezes. Como eu comecei a trabalhar cedo, e esse trabalho de vendedor é um trabalho que exige muita viagem, então eu acredito que um pouco disso e um pouco também da idade, né? De você, eu tinha uma carinha de muito novo e de não transmitir muita confiança se a empresa fosse daquele moleque, né? Então, eu acho que era um mix dessas duas coisas aí para evitar de eu ser trucado. Entendi, faz sentido. Thomas, vamos entrar um pouquinho então nos seus negócios, que a gente tem falado bastante, né? Começou lá atrás, há quase 30 anos com a Tecnofink, etc. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dos seus principais negócios. Vamos falar um pouquinho então da Tecnofink, da Top Flight e da Maxipox. Então, né? Assim, o que, que é cada um desses negócios, o que, que vocês fazem, o que, que vocês vendem, para que o público possa conhecer um pouco mais. Tá ótimo. Bom, Tecnofink, primeira empresa, né, fundamentada em ser uma empresa de representação comercial, distribuição e prestação de serviço com os produtos que a gente representa, né? Então a gente começou representando esse produto que eu contei há pouco, o Multimetal da Alemanha, que a gente é representante deles aí eu trabalho com eles desde 1989, né? Então são muitos anos. Depois eu tive uma visão assim que eu acho que foi muito importante, é até uma boa dica para quem é empreendedor. Como eu era representante de um produto alemão e estava tendo sucesso, eu falei assim, poxa, o que eu tenho de verdade mesmo não é nada. Se amanhã cai uma bomba lá nessa fábrica, pega fogo, eu morro de fome aqui. Então eu entrei numa busca de algo que fosse meu, que eu tivesse domínio, né? Aí nós lançamos a área de limpeza de equipamentos de troca térmica. Então, os trocadores de calor são compostos de tubos, de uma certa frequência eles têm que ser limpos. Não havia uma tecnologia muito interessante, eu busquei essa tecnologia fora do Brasil e começamos a fazer. E aí lançamos essa nova área da Tecnofink. Depois a Tecnofink começou a expandir todo ano com um novo produto ou um novo serviço. Eu comecei a buscar fora do Brasil, em feiras, em congressos, seminários, as novidades que existiam para o nosso segmento, sempre frisando atender o mesmo cliente que a gente já estava atendendo com outros produtos, adicionando um produto a mais, agregando. Então a Tecnofink cresceu assim. Hoje é uma empresa que atua no segmento de compósitos, reparos de tubulações engenheirados, que são reforços estruturais em tubulações com fibra de vidro ou fibra de carbono, para estender a vida útil dessas tubulações sem precisar de trocá-las. E nós damos garantia de até 20 anos nessa substituição, de 1 a 20 anos, depende do processo de corrosão ou de erosão que essa tubulação está sofrendo, tudo de acordo com normas internacionais, né? Temos hoje 2 doutores trabalhando na nossa empresa nessa área de compósitos. Somos aí talvez hoje a número 1 do mundo nesse segmento de compósito em matéria de qualidade e perfeição dos trabalhos feitos para os clientes. Dá um exemplo de um cliente seu, talvez assim, para quem não está nesse dia a dia, quem não sabe o que é, né,
esse tipo de tubulação, trocador de calor, etc., para conseguir visualizar um pouco mais, né? Perfeito. Bom, esses equipamentos estão em todas as plantas industriais, né? Desde refinarias, vamos citar aí a própria REGAP da Petrobras, ou a Duque de Caxias, ou de Paulínia, né? São refinarias. Depois nós temos áreas de papel e celulose, que também tem muitos equipamentos semelhantes, né? Nós temos no Brasil, por exemplo, a Cenibra. Nós temos as empresas siderúrgicas, né? A famosa Usiminas, a famosa CSN, a ArcelorMittal. Nós temos as minerações, né? A Vale, a Gerdau, Votorantim, várias outras. Então, as plataformas de petróleo, né? São as empresas que estão vindo de fora com plataformas, trabalham para a Petrobras, Modec, SBM, Equinor, Shell, Trident, são várias empresas também. Então, essas empresas todas têm tubulações e equipamentos, né? Basicamente, onde nós atuamos preservando. Então, a Tecnofink hoje preserva a corrosão desses equipamentos, estendendo a vida útil e aumentando a confiabilidade desses equipamentos. Bom, você falou também da Max Epox, né? E Top Flight. Vamos contar a historinha. Então, a Tecnofink do Brasil cresceu para os Estados Unidos. Quando veio para os Estados Unidos, Tecnofink, Estados Unidos, né? Então, aqui, como você pode ver, Tecnofink nos Estados Unidos, como a palavra técnico nos Estados Unidos com CH, Tecnofink nos Estados Unidos virou Tecnofink com CH, e do Brasil, palavra técnico com C só, nem sem o H, então no Brasil ficou com C. Viemos para cá e queríamos trazer as tecnologias também. Temos algumas patentes, várias coisas que a gente criou. Foi muito difícil nos primeiros anos conseguir fazer o mercado americano comprar os nossos produtos sempre. Eles compravam uma vez porque gostavam da tecnologia e realmente melhorava, mas depois voltava para o dia a dia utilizando os produtos que eles sempre estavam acostumados e só lembravam da gente quando o calo apertava mais, quando precisava de algo melhor, quando precisava de um produto mais eficiente ou mais rápido, etc. Bom, dito isso, aí vem a Top Flight, né? O meu sonho aí de ter uma empresa de serviço aqui nos Estados Unidos. Então eu, durante a pandemia, tive mais tempo para programar isso, consegui identificar essa empresa que estava iniciando com bom corpo técnico, já tinha 3 anos de mercado, e aí nós compramos 50% dessa empresa. Então a Top Flight é o braço de serviço da Tecnofink nos Estados Unidos, prestando serviços especiais mecânicos de trepanação, usinagem de campo, torqueamento, vedação de vazamento e também compósito, como nós fazemos no Brasil. Todos esses serviços nós fazemos também no Brasil e trouxemos para os Estados Unidos através de uma outra empresa, porque, diferente do Brasil, isso é uma coisa interessante para os seus ouvintes, no Brasil você, teoricamente, tem que fazer tudo. Você vende o produto e você tem que aplicar o produto. Por quê? Porque você demonstra com isso qualidade, qualificação e confiabilidade. Nos Estados Unidos, isso não se aplica. Por quê? Porque o seu cliente que compra o seu produto não quer que você concorra com ele prestando o serviço. No Brasil, ninguém vai comprar o seu produto mesmo, você tem que prestar o serviço, porque não existe essa vamos dizer assim, o mercado não é aberto a muitas empresas comprarem o seu produto, porque você não tem a confiabilidade deles aplicarem o seu produto, né? Você prefere vender o seu produto aplicado para ter garantia da qualidade daquilo ali até o final. Nos Estados Unidos já é quase que o inverso. Se você não vende o produto, não treina o seu cliente, porque são tantas empresas, é tão segmentado, no Brasil é mais aberto, aqui é muito segmentado, então você perde essa oportunidade de tê-los como seu cliente. Então, por isso, uma empresa separada de serviço é muito importante para essa estratégia. E a Max Epox
O que é a Maxepox? A Maxepox é uma empresa 100% brasileira, altíssima tecnologia na área de polímeros de alto desempenho, que nada mais é do que uma empresa que foi criada como uma segunda opção para os nossos clientes para o produto multimetal que vem da Alemanha. Então, com a anuência dos alemães, devido a taxas altas de importação e muitos outros entraves, o multimetal vendido no Brasil chega num preço muito alto e, com a anuência da Alemanha, nós criamos então uma empresa para trabalhar um volume maior de vendas de produtos mais acessíveis ao mercado brasileiro no mesmo segmento, que é o segmento de solda a frio e polímeros metálicos. E hoje estamos muito diversificados, acabamos indo para uma linha que a Multimetal não atua, então não somos concorrentes, somos complementares. Vendemos hoje o nosso produto, por exemplo, para a Arábia Saudita, para a Aramco, para fazer aplicação em tubulações de dutos de gás, emenda de tubulações de dutos de gás, várias aplicações do nosso produto, mineração, nós temos um produto excepcional para impacto, alta resistência a impacto. Na mineração tem muito problema de abrasão e impacto, então os produtos normalmente não resistem, as cerâmicas normalmente não resistem a impacto. Nós conseguimos agregar os dois benefícios, então temos aí bastante venda na área de mineração e assim por diante. Então essa é a Maxepox, contei um pouquinho de cada uma para vocês. Não, legal, acho que ajuda a entender, porque assim, é bem... Não é business consumer, né? Então é prestação de serviço para as empresas. Então muita gente não deve ter visto seus produtos na prateleira de supermercado, né? Mas com certeza, assim, para abastecer o carro, o seu produto estava lá na plataforma, mantendo aquela tubulação funcionando, né? Então... Exatamente. Com certeza absoluta. E você contou um pouco da entrada aqui nos Estados Unidos, né? Que foi difícil, enfim, para abrir mercado, para fazer que o cliente tenha uma compra recorrente, etc. Queria que você contasse um pouco dessa vinda para cá, né, quando vocês decidiram expandir. Acho que primeiro, assim, eu queria saber por que Estados Unidos e por que não, né, qualquer outro país no mundo. E aí... A segunda pergunta é como foi, então, esse processo de internacionalização? Como foi abrir a empresa aqui? Como foi bater na porta de uma ESSO da vida, etc., e conseguir, né, um contrato? Em primeiro lugar, nós temos aqui em Houston um consulado geral brasileiro em Houston, que é o consulado brasileiro, que tem a área comercial que ajuda muito os empreendedores. Eu, na época, não sabia. Então, essa é a dica que eu estou dando para encurtar um pouco o caminho de quem está nos ouvindo. Tá? Hoje eu sou parceiro deles, eu os ajudo, eles me ajudam, estamos sempre buscando melhorar e facilitar os empreendedores brasileiros a vir para os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Foi uma coincidência e uma vontade ao mesmo tempo. Eu desenvolvi um produto para a corrosão no Brasil chamado Oxifree no ano de 2006, por aí, 2005, 2006, e 2007, 2008, eu consegui um sócio que lançasse o produto nos Estados Unidos. E por que isso? Isso já faz parte da resposta para a sua pergunta. Durante 2 anos, após desenvolver esse produto com maestria junto à Petrobras, melhor produto para proteção anticorrosiva, removível, uma série de benefícios. Quem é da área sabe o que eu estou falando. Nem a Petrobras não virou o nosso cliente nos primeiros 2 anos que a gente atuou com o produto no Brasil. Apesar da Petrobras ter nos ajudado a desenvolver o produto, testar o produto, etc. Então, foi muito difícil julgar esse produto para o mercado. E eu sabia que o mercado mundial era muito maior do que o mercado do Brasil para esse produto. Então, eu tentei do Brasil para o mundo por 2 anos também. Em anexo à tentativa de vender no Brasil, também tentamos para alguns países.
O Chile, por exemplo, chegou muito próximo de comprar o nosso produto, mas em 2 anos não conseguimos nada. E um sócio, um amigo conhecido funcionário de uma empresa sólida nos Estados Unidos e com vasto conhecimento pelo mundo, tendo morado em vários países, gostou da tecnologia e eu ofereci sociedade para ele para iniciar o negócio nos Estados Unidos e os Estados Unidos ser apenas um escritório de internacionalização. Falar assim, através dos Estados Unidos nós vamos para o mundo. A fábrica continuava no Brasil, produto fabricado no Brasil, máquina no Brasil, tudo no Brasil. Bom, em 6 meses a gente já estava em 4 ou 5 países, em 6 meses saindo dos Estados Unidos. Com isso, a máquina fabricada no Brasil, o produto fabricado no Brasil se tornou inviável. Trouxemos a fábrica para os Estados Unidos, fabricamos a máquina e o produto nos Estados Unidos. De 2008, meados de 2008 a 2013, já estávamos em 32 países. E isso é o motivo pelo qual eu falei, poxa, os Estados Unidos é o lugar para internacionalizar a Tecnofink. É o lugar para internacionalizar a nossa empresa. É onde você abre as suas portas para o mundo e existe uma confiança para que o negócio vá para frente. Não que não dê para confiar em empresa brasileira, vamos deixar isso bem claro. Não estou aqui dizendo isso, muito pelo contrário. Mas o Brasil não é tão recebido em matéria de leis, proteções, contratos, patentes, etc., quanto os Estados Unidos, né? Então, acredito eu que a confiabilidade de fazer negócio com uma empresa registrada nos Estados Unidos fez toda a diferença e faz toda a diferença e ainda creio que continue fazendo toda a diferença para uma empresa que queira se internacionalizar. Pode escolher outros países? Pode. Mas eu escolhi os Estados Unidos por número 1 do mundo. Pronto, vamos para lá. E tive esse benefício de estar com o meu sócio já aqui em Houston, conhecendo Houston, vindo a Houston, e por isso que escolhi Houston também no Texas, que eu me senti bem. Para quem não conhece o Texas tem agricultura, tem pecuária, tem óleo e gás, tem papel e celulose, tem de tudo aqui no Texas. Energia, tem tudo, tudo, tudo. Então o PIB texano é maior do que o PIB do Brasil inteiro. Então, só de você vir para o Texas, você já tem mais potencial do que no Brasil inteiro. Por isso que eu escolhi aqui. Eu gravei um podcast também, e aí a pessoa me perguntou, tem o estereótipo do Texas, né, de ser cowboy, etc., de ser uma economia agrícola. E aí eu falei assim, olha, acho que você tem que conhecer um pouquinho mais. O Texas é o segundo maior PIB dos Estados Unidos, né? Só perde para a Califórnia. E o PIB do Texas, só de um estado, né, é maior que o PIB do Brasil inteiro. Então, realmente a economia aqui é muito forte e bem diversificada também, né? Bem diversificada, exato. Tem óleo e gás, tem tecnologia, tem agricultura, tem muita coisa aqui. Então, realmente é um estado... tem crescido bastante, acho que ainda tem muito potencial pela frente ainda. Verdade, para quem nos ouve, o Texas está sediando as novas empresas de tecnologia. A própria Tesla veio para o Texas, né? Está saindo da Califórnia. Várias empresas do Vale do Silício estão migrando para o Texas. A parte de Austin é o novo Vale do Silício dos Estados Unidos, é o boom aí de tecnologia dos Estados Unidos. Então, assim, a HP está no Texas, né? Tem várias empresas de reconhecimento no mundo todo que saem daqui do Texas. E o cowboy, essa é uma parte interessante, né? Porque nós dois que somos mineiros nos sentimos em Minas Gerais. É o que eu acho. Eu acho que tudo bem que o goiano também gosta de ser cowboy lá, mas eu considero o mineiro bem interiorano e bem conservador e bem
mineirinho, né? A palavra certa que diz tudo é o mineirinho. E eu diria que o texano, para quem ainda não conhece, principalmente do interior, não das cidades grandes, que aí já está muito misturado, mas o texano é o mineirinho do Brasil nos Estados Unidos. É o que eu acho. Então, assim, eu me sinto bem aqui. Legal, bacana. E Thomas, vamos talvez explorar um pouquinho mais da diferença. E, de novo, não é. Acho que eu quero fazer essa pergunta, mas não é num comparativo de colocar o Brasil numa luz negativa, não, tá? Porque assim, a pergunta vai ser: você empreendeu nos dois países, né? Brasil e Estados Unidos, e aí, obviamente, você teve uma experiência diferente nos dois países, né? Então, acho que ao invés de te perguntar quais são as diferenças, se você tivesse sentado, né, no ministério lá do Brasil, né, o que você faria para que o Brasil fosse um país que incentivasse mais o empreendedorismo? Tá a resposta na ponta da língua. Sem Vou deixar bem ensaiar, hein? claro que nós. Isso eu ia falar. Vou deixar bem claro que nós não ensaiamos nenhuma pergunta aqui. Tá? Eu criaria 3 secretarias, pequenas secretarias dentro da parte econômica do Brasil. Uma voltada para os pequenos empreendedores, micro e pequenos empreendedores, uma para os médios a grandes e uma para os grandes, gigantes empreendedores, de tal forma que fossem analisados os anseios de cada uma dessas classes, buscando diversos tipos de empreendedores. Quando eu falo dos menores, desde o camelô até o dono de uma farmácia pequena, de um sapateiro, uma loja para consertar bicicleta, um torneiro mecânico, desde os pequenos, os prestadores de serviço, até você indo escalando. Então, assim, trazer um pouco de cada um desses para uma discussão e falar assim, quero convidar vocês para serem consultores aqui do governo. O que a gente pode fazer? O que a gente tem que fazer para melhorar? As ideias vão vir demais, né? A gente escuta do governo brasileiro aí que está caminhando pelo Brasil, escutando o que o povo tem para falar. Já escutei vários áudios aí onde o povo falou, por exemplo, do FIES, que tinha muita dívida, que tinha isso, e aí consertaram. Então, assim, se o governo ouvisse mais e tivesse uma interlocução onde vários representantes de cada área pudesse colaborar, isso faria com que o Brasil planejasse um futuro aí, mas eu digo planejado mesmo, né? Os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Uma visão de curto, médio e muito longo prazo. Como que nós podemos fazer para que o Brasil... Porque o Brasil, poxa, eu não estou aqui porque o Brasil não me deu oportunidade. Muito pelo contrário. Eu estou no Brasil. Os maiores negócios, os maiores rendimentos, os maiores resultados são do Brasil. A empresa do Brasil é maior, progride mais, os funcionários são maravilhosos, o mercado é gigante, tudo do Brasil é perfeito, né? Então, mas o Brasil tem essa dificuldade de não deixar o empreendedor seguir adiante. A tal da remada para frente e voltar para trás, você tem que remar demais. Aí eu costumo fazer a comparação do seguinte: imagine uma pessoa que tem sucesso no Brasil, que tem só 24 horas do seu dia para investir, depois de 10 anos teve sucesso no Brasil, remando 5 vezes para frente, 3 para trás. Pega essa mesma pessoa, joga ela nos Estados Unidos, dá a ela as mesmas oportunidades dos mesmos 10 anos. Ela rema 3 vezes, vai 3 vezes para frente. Rema 5 vezes, vai 4 vezes para frente, vamos dizer assim. Então, onde que ela estaria em 10 anos? Muito mais na frente, né? Por isso que eu escuto várias pessoas falar: qual arrependimento que você tem de estar nos Estados Unidos, empreendendo nos Estados Unidos, né? O arrependimento de não ter vindo antes, é o único. Porque se tivesse vindo antes, já estaria
bem mais na frente, né? Então, sem querer de maneira nenhuma menosprezar o nosso país e nem comparar dizendo que aqui é tudo mil maravilhas, que não é, é muito difícil, é muito complicado, existem muitas barreiras de entrada, né? O americano é muito bairrista, o americano é muito tradicionalista. Para que você quebre, não basta ser mais barato, tem que ser muito melhor, tem que ter um algo mais, tem que ter um diferencial, tem que ter uma nova tecnologia. Você fazer mais do mesmo não interessa para o americano, porque ele já tem 20 anos, uma Exxon, né? Eu vou dar um exemplo de um grande cliente nosso. É uma empresa chamada Turner Industries. Ela está há 50 anos prestando serviço para a Exxon. Você acha que N concorrentes já foram lá tentar tirá-los? Óbvio. Mas por que estão lá há 50 anos? Porque sempre prestaram um serviço digno, competente, com um preço bom, talvez não o mais barato, mas um preço bom, condizente, trazendo melhorias, trazendo perspectivas melhores a cada ano, senão não iam ficar. Desenvolver um bom relacionamento. Aí que tá. E aí os concorrentes foram lá e falaram assim: eu faço 10% mais barato. Aí entra o quê? O relacionamento. O camarada, o Juliano lá da Exxon, que dorme tranquilo de noite sabendo que aquela empresa está cuidando daquilo há 50 anos, ele não quer o problema, comprar o problema por causa de 10%. Você tem que ser muito melhor. Você não tem que ser mais barato. E no Brasil tem um pouco dessa filosofia, infelizmente, de ser 10% mais barato, 5% mais barato, já troco, né? Então isso peca um pouco. Aqui o pessoal tem mais peito para encarar e dizer: eu vou bancar essa diferença de 10, 20%, porque eu sei que lá na frente eu ganho no contexto geral da confiabilidade que eu tenho relacionamento com toda essa turma há 50 anos. No Brasil, que é uma oportunidade, e aí nós não estamos falando de porta fechada, é uma oportunidade. Se você tem um diferencial de preço mais barato ou um produto um pouquinho melhor, a porta se abre para você rapidamente e você consegue progredir. Aqui é mais difícil. Então, todos os dois países têm vantagens e desvantagens, né? Obviamente. Não, e esse ponto é bom até para eu, né, de novo, reforçar na pergunta. Né? O objetivo aqui não é, de forma alguma, denegrir nenhum dos países, é ver o que tem de melhor em um e para a gente poder ajudar o país, o Brasil também, né? Assim, a gente quer que o país evolua, quer que o país ande para frente, quer que o desemprego diminua, quer que a economia cresça. Então, né, se tem alguma coisa que aqui funciona, que aqui é melhor, né, não tem... Né, o que a gente quer é que essas informações cheguem para que sejam divulgadas mesmo. Resumindo, né? Se o governo deixar o empreendedor começar a trabalhar desde a hora que ele quer trabalhar, desde a hora que ele quer montar uma loja de bicicleta ou uma loja de aluguel de fita de videogame, isso vai ajudar muito, né? Então o governo ele tem que estar como um braço de liberdade para o brasileiro crescer e não com uma série de restrições e burocracias, taxas, impostos, que inviabiliza. Tanta gente com vontade de crescer e fazer e a coisa ir para frente, com tantas ideias boas, mas que morrem, né? No primeiro ano, o número aí é 60% das empresas morrem no primeiro ano no Brasil. Por quê? Porque não é bem planejado, não acreditava que no primeiro ano não ia ter tanto retorno, tanto sucesso, né? Não se planejou com o fundo aí do caixa, que eu também não fiz, né? Obviamente, vendi carro 3, 4, 5 vezes para pagar a folha de pagamento, né? E é isso. Se a gente tiver ajuda mesmo, de verdade, que faz com que o Brasil apareça como uma estrela que é, produtos excepcionais, matérias-primas excepcionais, povo maravilhoso. O brasileiro é extremamente trabalhador, comparado com os Estados Unidos, inclusive, né? Nosso brasileiro, ele é
capaz de acordar 4 horas da manhã, enfrentar 2 horas de ônibus, andar mais meia hora, entrar no trabalho rindo, voltar para casa 6 horas da tarde, enfrentar o trânsito, o ônibus, a caminhada, chegar em casa 9 horas da noite, fazer o jantar para o filho, olhar o dever para a casa da filha, arrumar a casa, preparar a roupa para outro dia e no final de semana ainda está fazendo churrasco. Esse é o nosso brasileiro. Então, o nosso brasileiro é trabalhador, enfrenta. Por que a gente tem que sofrer tanto, né? O Texas, ele tem um estudo, foi liberado agora mais 45 bilhões de dólares de investimento só para estradas. Isso foi mês passado. Já tinha mais de 30 bilhões aprovado para os próximos 20 anos. Só para os próximos 4 anos são mais de 8 bilhões de dólares. E, no momento, mais de 10 bilhões estão sendo investidos no Texas só em infraestrutura de estradas. Eu não estou falando de mais nada, estou falando de estrada. Texas Department of Transportation. E existe análises de que o texano não pode ficar mais do que X tempo parado no carro, perder tanto tempo impacta na economia. Então, duplica, triplica, quadriplica, aumenta mais uma rua, põe mais um anel. Esse tipo de investimento tem no Brasil? O brasileiro está sendo considerado, está diminuindo o tempo, ele perde 4, 5 horas por dia no trânsito. Poxa, quanto que isso poderia alavancar mais para a indústria, para o comércio, para oportunidades, para o conhecimento, para qualquer coisa, até mesmo para lazer, que essas 4 horas se transformem em lazer ou com a família, né? Quanto disso poderia ser melhorado? Então, assim, a gente tá com alguns problemas que são assim carreados ano a ano e que não se tem assim uma preocupação muito grande de fazer isso ser um potencial comercial de trazer retorno, né? Não se enxerga isso tão bem como aqui, né? Infelizmente. Visão de longo prazo. Thomas, eu aprendi bastante, eu acho que foi super legal, mas também quero respeitar seu tempo também, então, indo pro meu quadro final, eu chamo de brinco de rapidinhas, né? São 4 perguntinhas, me diz aí a primeira, né, coisa que vier à sua cabeça aí. Ok. Você está aqui desde 2016, né? O que você ainda sente falta do Brasil? Com certeza os amigos e a comida e a família. Eu não sinto falta do trânsito. E aí, o que você descobriu aqui que agora você não vive sem? Você poder ir para os lugares e estacionar seu carro, achar vaga, ter tranquilidade para dirigir aí, parar no sinal sem saber que você vai ser assaltado, roubado. Infelizmente, esse é o benefício daqui, o maior de todos aí, que você pode realmente ficar tranquilo, né? Seus filhos saírem de casa à noite para ir para um evento, alguma coisa, e é isso. A gente ter mais liberdade. A liberdade aqui é maior do que no Brasil, que você tem que ficar vigilante o tempo todo. Passa por segurança, né? Então, isso é fundamental. Passa por segurança. E, obviamente, né, o podcast foi sobre isso, deu vários conselhos, né, sobre empreender, etc. Mas, né, para aquele empresário que está no Brasil e está pensando em vir para cá, que conselho você daria para ele? Dou o conselho para que ele não faça o que eu fiz. Dou o conselho para que ele não venha na cara e na coragem achando que ele sabe mais ou sabe o suficiente porque ele tem muita experiência no Brasil. Dou o conselho que ele procure a Apex do Brasil, que tem um programa excepcional de internacionalização. O Brasil e é gratuito, tá certo? Eles ajudam você a criar a embalagem do seu produto, eles ajudam você a ter a parte jurídica, eles ajudam você a ir para feiras, eventos, congressos, seminários e expor os seus produtos, eles ajudam você a ter
representantes, distribuidores. Olha, a Apex é uma ferramenta brilhante que eu não utilizei, porque na época eu não sabia, não tinha conhecimento. Então, essa é a ferramenta que você, brasileiro, deveria utilizar. Utilizar todos os cônsuls, todas as embaixadas Consular, né? consulares Uhum. do Brasil espalhados pelo mundo. Quero fazer negócio na Alemanha. Ok. Consulado brasileiro na Alemanha. Me ajuda aí. O que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? O que você pode me ajudar? O Brasil tem esse trabalho gratuito, repito, e isso é fantástico. Depois, fora isso, muita força de vontade, saber que trabalhar fora do Brasil não é para qualquer um, não é para um amador, tem que estar bem, tem que estar bem estruturado. Falhar seria a pior coisa que tem, porque você volta para casa com um ar de derrota, então saiba muito bem planejar para que você tenha suficiente dinheiro, suficiente potencial, suficiente pessoas, né? É muito difícil contratar as pessoas certas, criar a equipe certa, você passa por muito aprendizado e eu estou à disposição para ajudar. Quem quiser aí depois pegar meu contato com você aí, pode me ligar, pode me mandar e-mail, dou dicas aí, ajudo. Nós já vamos chegar lá. Você já vai deixar toda a informação para a gente aqui, ó. Quero ver o Brasil progredir muito. Esse é o meu interesse maior. E por fim, Thomas, tem algum livro, um filme, um podcast que te ajudou nessa caminhada que você queria deixar de dica aqui para quem está ouvindo a gente? Olha, eu sempre escutei muito assim histórias de empreendedores. Não vou falar de um livro específico, nem de um podcast específico, mas eu gosto muito de escutar as histórias, até mesmo perguntar para as pessoas mais experientes e ter essas discussões em vários setores, em várias áreas, né? Você tira sempre um pouquinho de cada um, né? Eu já não vou citar nenhum nome, porque eu não quero ser indelicado com ninguém, mas já escutei tantos empreendedores dando dicas interessantíssimas, né? Escutei uma vez dando uma dica de que o banco não sabe do seu negócio. Vai no banco, pega o dinheiro e faz o seu negócio acontecer se você acredita nele. Já escutei outro dizer que quanto mais você se endividar, mais progresso você vai ter, porque você corre atrás. Já escutei outros dizer várias outras coisas. Então, assim, você pega um pouquinho de cada um e faz o seu mix, joga no seu liquidificador, cria a sua própria realidade, vê, né, o que é o seu negócio. Né? O meu negócio é de tecnologia, o meu negócio é para o consumo final, para um comércio, eu trabalho com roupas, eu trabalho com algum produto industrial mais delicado, mais nobre, algo que tem que ter aprovação de legislações internacionais, trabalho na área médica, não consigo, se eu sair do Brasil com um produto, por exemplo, na área médica para vender nos Estados Unidos, a chance é zero, né? Tem que aprovar isso tudo, tem que estar aprovado, tem que estar com selos, tem que estar com um monte de coisa. Então, assim, o Apex é a dica de quem está nos escutando e recomendo você procurar o pessoal. Não sei se você já fez, me desculpe, eu não vi todos os seus podcasts, mas um podcast com o pessoal da Apex para explicar isso vai ser um bom podcast para o seu canal. Legal. O da Apex eu não tenho, mas já tenho o pessoal do consulado, o Felipe Santa Rosa, que é o vice-cônsul de Houston. A gente gravou um podcast com ele, acho que foi o número 24, 23. Vou recolocar o link dele no seu episódio também, porque aí o pessoal pode ouvir o seu e já vai no dele também. Excelente. Bacana. Thomas, muito obrigado, foi sensacional. Para a gente terminar aqui, então, onde o pessoal te acha, o que você quer, faz aí o jabá aí da Tecnofink. Bom, o meu e-mail é thomasf, tudo junto, @tecnofink.com. Tecnofink com CH, TECHNOFNK. Então, thomasf, @tecnofink.com.
Estou às ordens aí para ajudar quem quiser empreender nos Estados Unidos. Quem quiser conhecer mais sobre os nossos produtos, tecnofink.com, maxepox.com e topflight.com também. Né? Estamos às ordens aí. Legal. A gente coloca os links também das suas empresas na descrição do episódio para o pessoal acompanhar. Beleza, ótimo. Obrigado, Juliano. Parabéns pelo seu trabalho. Continue com o seu trabalho, levando informações para os empreendedores, trazendo notícias de empreendedores, de como eles vieram para os Estados Unidos, como que empreenderam. Isso vai fazer um pouco de diferença lá na frente para todo mundo que está te ouvindo, que quer crescer, que quer ir para frente. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Que isso, eu agradeço. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo tempo. E para você que acompanhou a gente aqui também, né, obrigado, passou essa 1 horinha com a gente. Eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Né? Então, o fato de você ter acompanhado a gente me enche de orgulho e de gratidão. Você também me acha no Instagram, @jg.julianogodoy, YouTube, Imigrantes. E agora com o site novo, dá uma olhada também, imigrantespodcast.com.br. Todos os episódios estão lá, dá uma olhada também, deixa um like no canal, compartilha e ajuda a espalhar um pouco essa história. Fico aqui, até a próxima. Obrigado.